Caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Retomamos o segundo e último bloco do nosso programa semanal Luz da Vida, que vai ao ar toda sexta-feira neste horário. Ficamos muito felizes em saber que você se encontra diante do seu televisor. Retomamos o assunto tratado no primeiro bloco, uma das obras de misericórdia espirituais, consolar os tristes. Citando a consolação de nosso Senhor Jesus Cristo, a pessoa de Marta, irmã de Maria, ambas pesarosas, muito sofridas, 4 dias depois da morte de Lázaro, e Jesus as tranquiliza com palavras que são segurança. O objeto da consolação da parte de Jesus para as duas irmãs pode ser definido por uma palavra: certeza. Primeiro, teu irmão ressurgirá. Uma certeza. Jesus não fala de probabilidades. Jesus não emite opiniões. Jesus assegura. Jesus assevera. Não se trata de certezas racionais, intelectuais. Essas verdades, nesta hora, são até desnecessárias. Na consolação de nosso Senhor Jesus Cristo, certeza de fé, objeto da fé. Teu irmão ressurgirá, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá. Creis isto? A arte de consolar. O desafio da consolação, o ministério da consolação, tem como núcleo verdades que procedem de Deus, certezas que nos foram garantidas por Deus. Teu irmão ressurgirá, creio na vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida, e por aí vai. O Consolador é, antes de tudo, deve ser, antes de tudo, uma pessoa profundamente convicta das verdades eternas. Sobretudo, as verdades que se referem ao que virá, que se referem ao futuro nesta terra e se referem à eternidade. Evidentemente, portanto, o dom da consolação está intrinsecamente ligado à virtude teologal da esperança. Pela virtude teologal da esperança, nós aguardamos e desejamos a vinda de Deus mesmo e o cumprimento de sua promessa e a realização dos seus oráculos, daquilo que ele anunciou que aconteceria. O dom da consolação, bem exercido, tendo essas premissas observadas e praticadas, é também causa de felicidade para aqueles que ouvem, que são objeto da consolação. Vocês se lembram, no Sermão da Montanha, precisamente no capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, versículo 4, Jesus diz: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Reparem que tarefa bonita do Consolador, levar o consolo para aquele que está aflito, e isso significa levar a felicidade para ele, porque ele se torna feliz. Feliz porque é consolado. A sua aflição tem um alívio, tem um conforto. Ela é como que é objeto desse refrigério que é a consolação, que é dom do Espírito Santo.
Outro detalhe muito curioso nesse argumento é que Deus ordinariamente se utiliza de pessoas outrora tristes, que foram consoladas, para que elas, uma vez consoladas, consolem as outras. É simplesmente admirável a história, a aventura humana. Por vezes, a tristeza assola o nosso coração e sentimos a necessidade de sermos consolados por outros. Os outros vêm e nos consolam. Ou, de forma mais ampla, Deus nos consola, seja diretamente, seja indiretamente. Imediatamente, Ele mesmo nos consola na oração, na leitura da palavra de Deus. Ou nos consola por meio de instrumentos que Ele coloca na nossa vida. Pessoas cheias de Deus, que geralmente já passaram pelo que passamos, já suportaram, talvez muito mais, aquilo que estamos suportando, e são instrumentos de Deus para nos consolar. Neste sentido, a tristeza que experimentamos, ela se torna providencial. Deus sabe tirar da tristeza, da qual Ele não tem nada a ver, não é o culpado, para uma vez experimentando a consolação, nos tornemos também instrumentos para consolar os outros. Sobre isso, temos um texto maravilhoso da segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 1, versículos de 3 a 6. Esse texto é clássico, é imprescindível para que nós compreendamos por que Deus ordinariamente se utiliza de pessoas outrora entristecidas, mas hoje consoladas, para elas serem instrumentos para consolar os outros. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 3 a 6. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, que nos conforta em todas as nossas tribulações, para que, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, possamos consolar os que estão em qualquer angústia. Com efeito, à medida que em nós crescem os sofrimentos de Cristo, crescem também por Cristo as nossas consolações. Se, pois, fomos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual se efetua em vós pela paciência em tolerar os sofrimentos que nós mesmos suportamos. O texto é simplesmente admirável. Deus aqui é chamado de Deus da consolação. Brota do coração de Deus, faz parte do seu ser, é objeto de sua solicitude quando nós estamos tristes, nos consolar. Outro detalhe muito importante desse texto, cuja primeira verdade é esta: na nossa tristeza, Deus não se afasta de nós. Deus está sempre próximo ao homem entristecido, porque Ele tem um propósito, um desígnio de consolação. Depois, visando não somente a nós que estamos tristes, Deus enxerga muito mais, vem nos consolar para que, uma vez consolados por Ele, consolemos também os outros. Neste sentido, o nosso sofrimento não é algo casual. No infinito e absolutamente desconhecido, humanamente falando, desígnio de Deus, este sofrimento que eu estou experimentando agora vai redundar em benefício não apenas para mim, mas também para muitos outros. Porque depois que eu for consolado por Deus, Deus se utilizará de mim para consolar outras pessoas. Sem dúvida alguma, é possível que uma pessoa que nunca passou pelo sofrimento que aquela pessoa está passando seja instrumento de Deus para consolá-la. Deus pode se utilizar de qualquer instrumento
para consolar as pessoas. Mas, ordinariamente, ele quer se utilizar de instrumentos outrora sofridos, chagados, experimentados, que passaram pelo cadinho do sofrimento e que aprenderam, e que amadureceram, e que se enriqueceram espiritualmente, e que foram favorecidos pelo favor, pelo socorro divino, portanto estão cheias de força, porque consoladas pelo próprio Deus, estão mais, por assim dizer, habilitadas a falar, com o perdão da palavra, de cadeira para outros que estão sofrendo situações semelhantes ou não semelhantes. E, de fato, uma pessoa de fé, outrora profundamente sofrida, hoje consolada, ela tem mais elementos, ela tem mais argumentos. A consolação, por outro lado, por favor, ela não é uma discussão intelectual, ela não é uma tergiversação, uma elucubração teológica, não é uma tese de mestrado ou doutorado sobre o tema do sofrimento, não. O consolado é, antes de tudo, o experimentado na dor, a exemplo de Jesus, que vai ao encontro do sofrido dizer certezas, com aquela serenidade que é própria de quem derramou tantas lágrimas, de quem esperou tanto tempo, de quem se angustiou, mas foi socorrido, foi valido, foi protegido, foi amparado, foi presenteado pelo Senhor, foi objeto de sua providência. Ele diz verdades. De novo, recordando as palavras de Jesus no texto que citamos ainda há pouco, teu irmão ressuscitará. Ninguém como Deus. A presença do Senhor é inquestionável. O Senhor é maior que este sofrimento. Entrega o teu caminho a Deus. Com palavras da Escritura, com exemplos do Evangelho, com citações com a doutrina de Jesus, com o testemunho de Jesus, dos santos, dos mártires, de tantos outros fiéis a Deus que naquele sofrimento, em situação parecida, suportaram e resignados confiaram no Senhor. Eis, portanto, caríssimos, algumas palavras desse dom da misericórdia espiritual que é consolar os tristes. Desejo que todos os cristãos batizados rezem a Deus Todo-Poderoso para que você também se torne um consolador. Alguém que se coloca à disposição de Deus para ir ao encontro do que chora, do que sofre, do que está triste, para levar Jesus, para dizer as palavras de Jesus, para confortar, aliviar e dar alegria aos tristes. Amém.